Espero que estejam bem. Meu nome é Patrícia Pinheiro, sou professora do programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento, professora visitante, e também atuo no curso de Desenvolvimento Rural da Universidade Latino-Americana, da Universidade de Integração Latino-Americana. A gente está aqui hoje para a mesa, para o evento, né, o seminário, organizado pelos discentes do programa. Então, um prazer enorme estar aqui, né? Então, é o primeiro seminário discente de políticas públicas e desenvolvimento, que está tendo uma programação bem interessante. Então, essa é a segunda mesa, intitulada Políticas Públicas e Sociedade, essa mesa redonda que eu vou fazer a mediação. Então, nós vamos ter hoje a discente Ana Carolina Cordeiro Magni, a discente Andressa Trevisan dos Santos e a discente Liliane Flores de Freitas Gonçalves. É um prazer tê-las aqui conosco. Olá. Sejam bem-vindas. Boa noite a todos, né, e a todas. Boa noite, satisfação compartilhar com os colegas. Boa noite, espero que tenhamos um ótimo evento. Obrigada. Então, para dar início a essa mesa, né, que a proposta é a gente estar trabalhando, então, com questões que vão percorrer temas importantes, né, das políticas públicas a partir das pesquisas da Andressa, da Liliane, da Ana, mas pensar diferentes grupos sociais, diferentes atores, né, então, desde as populações negras até as crianças, e outros grupos em situação também, grupos em situação de vulnerabilidade e o acesso a políticas públicas, né, então a gente vai percorrer temas diferentes pelos trabalhos das discentes. Então, eu vou passar a palavra agora para a Ana, para ela iniciar a mesa com a sua apresentação, e posteriormente a gente segue com as demais apresentações. O título do trabalho da Ana é Estudo sobre a construção histórica da concepção de infância até o estabelecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, Ana está com a palavra, tá? Ok, estou compartilhando a tela. Estão conseguindo visualizar? Pronto. Bom, acredito que agora estejam. Então, como a professora disse, né, o título da minha pesquisa é, né, Estudo sobre a construção histórica da concepção de infância até o estabelecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, essa pesquisa, ela foi realizada por mim, né, que sou discente, então, do programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento, e pela minha orientadora, então, Francisca Paula Soares Maia, docente, então, do programa de pós-graduação também. Então, ali na introdução da minha pesquisa, vai apresentando, então, os pressupostos da minha pesquisa. Então, a minha... né? Eu parto ali do pressuposto de que as crianças elas estão numa condição de desenvolvimento, né? Elas são sujeitos que ainda estão vir a desenvolver todas as potencialidades e habilidades humanas, né? Elas não se encontram prontas e elas vivenciam ali um período chamado infância, que esse momento ele terá grande influência no modo em que as crianças aprendem, elas veem o mundo e elas estão vivenciando ali suas primeiras descobertas. Então, a partir dessas descobertas, que elas vão constituir ali as emoções, a sociabilidade e a personalidade do ser social que
que ela vem a ser, né? É uma fase vital ali, ela é caracterizada totalmente pela dependência, no qual o ser humano ele é incapaz, né, de decidir, né, coisas importantes ali, como, por exemplo, ter um relacionamento sério, um casamento, né, para a prática de atos sexuais. A criança ela não tem essa maturidade e ela não tem nem o físico, o emocional, o psicológico ali constituído para fazer, né, essas importantes escolhas. Então, dado, né, esse pressuposto, tem o determinante, então, de que a criança, ela necessita, né, de proteção e cuidados, porque ali encontra-se, né, um ser humano vulnerável, ela não tem noção de consequência, né, muitas crianças ainda não têm desenvolvido, e isso ali vai acarretar em todo o ser social em que aquela criança, ela vai se tornar, né, quando crescer e enquanto ela sofre mesmo ali como criança, né? Então, esse estudo ele vai partir ali de uma concepção de violência, né, e das violações dos direitos das crianças, então vai esmiuçar a respeito dos tipos de violência que das mais sofridas, né, pela criança, e posteriormente, então, vai fazer um histórico de como a criança, né, é constituída historicamente na sociedade, né? A concepção de infância, como que ela foi construída historicamente ali pela sociedade, as políticas públicas, né, o histórico de políticas públicas ali que envolvem a proteção, que são voltadas mesmo para a criança, até o estabelecimento ali do sistema de garantias de direito pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ali em 1990. Então, ali como uma das principais práticas de violação do direito das crianças, né, temos a violência, né? Então, ela está presente em todas as sociedades por ser inerente ao ser humano. Então, dependendo do tipo de sociedade, vai variar as formas e características dessa violência e até mesmo a forma com que cada sociedade vê essa violência. Às vezes, alguns atos que são considerados né, violações de direitos, em algumas sociedades eles não são vistos dessa forma. Então, como determinante ali a Organização Mundial da Saúde, ela conceitua a violência como o uso intencional da força física, do poder real por ameaça contra a própria pessoa, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que pode resultar em morte, lesão, dano psicológico, problemas de desenvolvimento ou de privação. Então, o relatório da Organização Mundial de Saúde, ele também apresenta que 1,6 milhões de pessoas por ano perdem a vida de forma violenta, isso sem levar em conta, né, a deficiência na sistematização desses registros, porque sabe-se que muitas violências sofridas, elas acabam não sendo denunciadas, né, acabam sendo vistas como uma forma de um meio educativo ali, então acabam não sendo registradas, e isso acaba fazendo com que nós tenhamos ali um grande déficit real, né, com a porcentagem ali de casos, né, que realmente são registrados. Isso gira em torno de 10%. Então, de todos os casos de violência ali cometidas contra, né, as crianças, 10% apenas são registrados, né? Temos essa margem. Então, diante deste cenário ali, né, de casos de violência, o século XXI ele começa com um número de 199 mil crianças e jovens assassinados. Isso seria 565 por dia ou 53 por hora. Isso sem contar os casos ocorridos em conflito armado, né?
aproximadamente 29% dessa população eram crianças que tinham entre 0 e 4 anos, né? Então, entre as principais violências ali cometidas, né, contra as crianças, nós temos a violência física, né, que seria a utilização da força física para machucar, né, para causar um dano, uma lesão de forma intencional, né, a uma criança ou adolescente. E ela pode deixar marcas do corpo, né, como hematomas, arranhões, ou não, né? Também temos a violência psicológica, que se caracteriza ali pelas ameaças, injúrias, privação do amor, constante humilhações e entre outras palavras e ações dirigidas à criança, né, que chegam a envergonhar, né, chega a pressionar a criança a censurar ou causar algum tipo de constrangimento. Esse tipo de violência, ele produz danos ali nas emoções da criança, nas relações de afeto que a criança estabelece consigo mesma, né, e com os outros, e acabam interferindo ali no desenvolvimento da personalidade da criança. A negligência, que seria uma forma de maus tratos, onde o responsável pela criança ele não presta os cuidados necessários à criança, seja por falta de levar a criança ao hospital quando necessário, a negligência educacional, né, de levá-la à escola, de privá-la do acesso aos meios que fazem com que a criança se desenvolva de uma maneira saudável. Também temos o abandono, que seria a ausência, né, de alguém responsável ali pela criança ou pelo adolescente, que seria responsável ali pela guarda, vigilância e autoridade dessa criança, né? E, por último, dentre outras formas de violência que não são citadas, né, temos a violência sexual, que seria a violação dos direitos sexuais da criança, no sentido de abusar ou de explorar do corpo e da sexualidade dos adolescentes. Então, esses diversos tipos, né, de violência, eles acabam acarretando em cicatrizes dentro do ser, né, que essa criança vai se tornar na sociedade e acaba tornando-se um problema de saúde pública, que apesar de, às vezes, não originar um problema imediato ali, né, necessitando de atendimento médico, acaba gerando problemas posteriores, né, de uma criança que possivelmente possa desenvolver alguns transtornos de personalidade, desenvolver vícios, né, o que acaba acarretando num dos principais problemas de saúde pública, né, visto toda essa peculiaridade na qual a criança ela sobrevive. Então, hoje nós temos essa concepção, né, de que a criança ela é um ser, né, que ela encontra-se em vulnerabilidade devido a toda essa peculiaridade, de que ela está em desenvolvimento e que ela ainda não está madura, né? Entretanto, né, Felipe Arrier, ele faz um estudo ali da história da infância, né, e da família e da sociedade, e ele acaba, a partir do estudo de quadros, vendo assim como a criança ela era percebida historicamente nos ambientes sociais, né? E ele vai ver que lá na Idade Média, entre os séculos 11 e 12, as crianças elas não eram representadas, né? Então a arte medieval ela desconhecia ali a caracterização da infância. Já no século XI, ali na cena do Evangelho, que Jesus ele acaba pedindo para as criancinhas virem até ele, né? As crianças elas são retratadas como se fossem adultos. No século XIII, as crianças não são caracterizadas também ali com a expressão particular infantil, né? Elas são vistas como adultos em formatos reduzidos. Então, né, são caracterizadas, vestidas e sempre estão em ambientes
compostas ali por adultos, exercendo atividades, né, que normalmente são exercidas por adultos. E nesse período também começam a surgir os primeiros retratos ali, aproximados com o sentimento moderno da infância, né, um período que demanda de cuidado e tal. Então, no século XIV, já se torna mais comum retratos de crianças com traços mais arredondados, né, bochechas mais salientes, aquele aspecto mais rosadinho, e surge o sentimento da infância sagrada, né, da pureza ali que circunda a infância. Então, mesmo assim, né, as crianças elas ainda são representadas sempre em meio aos adultos, o que para o autor, né, para Felipe Herrier, isso significa que elas não tinham essa divisão de ambiente, elas estavam expostas a tudo, né, que os adultos ali faziam. Então, por mais, né, que houve esse desenvolvimento ali na concepção de infância, não ocorreu grandes melhoras assim nas concepções de vida dessas crianças, que ainda eram, né, e ainda são, dependendo do contexto em que ela se insere, alvos de diversos tipos de violência. Ainda mais numa sociedade, né, que ela se desenvolveu a partir do pátrio poder e, posteriormente, né, continua sendo uma sociedade paternalista, na qual tem uma concepção de educação muito ligada à punição física, né? Então, muitos adultos ainda continuam punindo as crianças fisicamente, com o discurso ali de que é uma forma de educá-las, né? Então, ali no Brasil, né, no século XV, nós temos ali como uma forma de política pública mesmo, a roda dos expostos, que seria uma forma de evitar o infanticídio, né, por parte ali das igrejas católicas. Então, seria uma forma de evitar a danação das almas. Essas rodas eram uma forma que a igreja colocava nas Santas Casas de Misericórdia, era uma roda em que não se podia ver a parte de fora, né? E as mães chegavam ali e depositavam as crianças e viravam a roda, alguém de dentro da igreja recolhia essa criança e não se podia ver quem tinha depositado. As igrejas acabavam recolhendo essas crianças e, né, criando elas até uma certa etapa da vida, e depois inseriam elas no mundo do trabalho. Então, ela tinha, né, como objetivo principal que as crianças elas não morressem ali sem serem batizadas, porque havia um medo, um pavor, né, da danação da alma dessas crianças. Então, isso ocorreu ali no século XV. Também, né, temos ali a questão dos jesuítas no Brasil, né, quando eles vieram para o Brasil, eles chegaram e para educar os indígenas, né, eles expunham a práticas totalmente violentas, né, para fazer com que esses indígenas esquecessem a cultura que eles tinham e colocassem, né, à força mesmo a cultura dos portugueses e espanhóis que chegaram aqui na América Latina. Então, eles dizimaram, né, praticamente a população indígena e fizeram, né, essa inculcação ali à força, né, de uma maneira muito violenta, né, e também tem a questão do trabalho, né, dos escravos africanos, né, que vieram de lá, eles apanhavam, eles eram expostos a atividades totalmente perigosas, né, insalubres, e eles não eram tratados assim como seres humanos, né? Nós também temos várias diferenças culturais. Então, mesmo posterior esse desenvolvimento da concepção de infância, né, temos alguns países
e algumas culturas que ainda não reconhecem as crianças como sujeitos de direito, né, e não respeitam esses direitos, né. Temos, então, né, podemos ver na Índia, né, os casamentos infantis, que agora estão começando a fazer regulações, né, sobre, e também na África até, né, tem algumas concepções ali que dizem que fazer sexo com uma criança virgem ali seria uma forma de antídoto contra o HIV, né? Então tem algumas coisas ali que acabam circulando em certas culturas que favorecem ali a violação, né, dos direitos das crianças. Então, temos que a violência, ela expressa ali os padrões de convivência e de poder entre os povos pertencentes a determinadas comunidades. Então, essa violência, ela pode ser expressa através de culturas, das classes sociais, entre homens e mulheres, crianças e adultos, pais e filhos. E ela provoca, de forma especial, a limitação dos direitos ao respeito, à dignidade, à integridade e à liberdade, então, de cada sujeito. Como marco internacional ali, no histórico das políticas sociais, nós temos em 1824 a Declaração de Genebra, então, que acaba reconhecendo, por fim, a condição peculiar ali da criança como sujeito de direito. Em 1948, né, posterior às guerras mundiais, a ONU, ela deflagra ali a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1959, temos a Declaração dos Direitos das Crianças. E no Brasil, então, esses direitos, eles vão ser, né, eles vão acabar sendo construídos com base nesses acordos internacionais. Então, né, no histórico das políticas públicas, ali nós, né, tivemos como uma primeira política pública, né, essa roda dos esposos, que, de certa forma, ela impedia ali o infanticídio, o abandono dos recém-nascidos, né. Em 1991, ali, se obteve a primeira legislação do trabalho infantil. Entretanto, essa legislação, ela não foi colocada, né, em prática devido à distância que se dava, né? O trabalho infantil ali era muito requerido no Brasil e não era interessante, então, para os governantes fiscalizarem e manterem essa lei em vigência. Então, em 1927, nós temos o Código Meira Matos, que foi, né, um código ali, ele foi feito para acabar com a vagabundagem, digamos assim, né? Então, ele foi instituído para crianças e para adolescentes e adultos, né, que se encontravam em situação de rua, porque eles acabavam incomodando a alta sociedade no Brasil, né, com pequenos furtos e tal. Então, essas pessoas em situação de rua, elas eram recolhidas e elas eram, né, mantidas, digamos que em cárcere. Em 1941, então, estabeleceu o Serviço de Assistência a Menores, o SAM. Em 79, então, houve uma reforma, assim, do Código Meira Matos, com o segundo Código de Menores. Em 1940, houve um avanço, assim, no sentido de que já passa a ser penalizado determinadas práticas, né, de violência contra crianças e adolescentes, então passa também a ser considerado crime a conjunção carnal, né, com meninos. Antes também não era considerado, a violência sexual contra meninos era muito difícil de ser considerada, então, a partir de 1940, com o Código Penal, isso foi modificado. Em 1988, então, com a Constituição Federal,
o Brasil ele delega, né, a responsabilidade, então, para as famílias, para a sociedade e para o Estado de garantir, então, a prioridade das crianças, né, na garantia ali dos seus direitos de saúde, educação, entre outros. E ela também, e daí, né, a partir dela, que começa-se o Brasil começa a ser signatário dos acordos internacionais ali, como a Declaração de Genebra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração dos Direitos da Criança. E posterior, né, à Constituição Federal, nós temos o ECA, de 1990, né, que seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba estabelecendo ali o sistema de garantias de direitos. Então, esse sistema, ele possui 5 eixos, né? E ele vai regulamentar ali como que vai funcionar essa articulação entre os vários órgãos e várias estruturas, né, de proteção e atendimento às crianças. Então, ele possui ali os 5 eixos, entre eles tem o da promoção, né, que tem ali como objetivo formular políticas sociais e públicas, né, propor e destinar recursos orçamentários, gerir fundos da criança e do adolescente, planejar ações integradas. E como instrumentos, né, o planejamento, a dotação orçamentária, plano de aplicação de recursos dos fundos da criança e do adolescente, elaborar o plano de garantia de direitos e conselhos estaduais e municipais, propor e realizar conferências estaduais e municipais, e como organismos que acabam gerindo, né, esse eixo, temos as secretarias de governo municipais e estaduais, conselhos de direitos da criança e do adolescente, tanto os nacionais, estaduais e municipais, e o Fundo da Criança e do Adolescente. Temos o eixo de atendimento, que tem como objetivo de manter programas e serviços de saúde e educação, assistência, cultura, profissionalização, proteção especial e prestar atendimento. Como instrumentos, tem execução de programas de atendimento e serviços de saúde, educação, assistência, cultura, profissionalização, proteção especial e assistência jurídica. E como organismos, né, que executam, seria as secretarias do governo estadual e municipais, executoras de políticas de saúde, educação, né, e entre todos os que mantêm esses programas de atendimento. No eixo de controle, vigilância e fiscalização, né, tem-se os objetivos de acompanhar, fiscalizar e avaliar os programas e serviços governamentais e não governamentais da área da criança e do adolescente. Como instrumentos tem o acompanhamento, a fiscalização e avaliação, o registro de atividade de atendimento por parte dos conselhos de direitos municipais, né? E os organismos são o Ministério Público, Conselhos de Direito, Vara da Infância e da Juventude e fóruns DCA, né? Temos a exigibilidade e defesa, que tem como objetivo exigir e defender os direitos assegurados em lei. Aplicação de medidas protetivas e socioeducativas, a aplicação de medidas jurídicas e extrajudiciais previstas em lei, e a requisição de serviços por parte dos conselhos tutelares. E como organismos tem-se o Conselho de Direitos, os conselhos tutelares, as defensorias públicas, as varas da infância e da juventude, as defensorias públicas, que já foi citado, as organizações não governamentais de defesa dos direitos e os centros de defesa ali da criança, né, e do adolescente. Como responsabilização, né, que tem como objetivo responsabilizar legalmente, né, os responsáveis ali pela violação dos direitos das crianças e adolescentes, e como instrumentos tem investigação policial,
processo judicial, aplicação de penalidades e sanções de natureza civil, criminal e administrativa. Então, os organismos que compõem, né, esse eixo são as delegacias de polícia, especializadas ali, a da mulher e a DPCA, as varas de infância e juventude, varas especializadas em crimes contra criança e adolescente, e as varas criminais, centros de defesa, Ministério Público, defensorias públicas e organizações não governamentais e universidades que oferecem assistência jurídica. Então, nas considerações finais eu tenho, né, a ressaltar que as crianças e adolescentes, por mais, né, que elas vivenciem essa fase peculiar de desenvolvimento, elas nem sempre foram reconhecidas, então, como sujeitos de direito, estando durante muito tempo ficando sob vigência ali do pátrio poder, né? E que delegava ao pai todo o direito à criação dos filhos, acarretando ali incontáveis casos de maltratos das crianças e dos adolescentes, muitas vezes também, né, submetendo-os a péssimas condições de vida, né, bem como de trabalho. Então, após vários estudos científicos ali de Vygotsky, Piaget, houve esse reconhecimento ali da peculiaridade infantil, né? E ali a sociedade, a partir de 1924, começa a lançar, então, esses acordos internacionais em prol da proteção da infância, né? E que no Brasil, apenas em 1988, após a Constituição Federal vigente, né, que o Brasil ele passa a fazer parte desses tratados e acordos internacionais, então com esse objetivo de, né, proteção integral à infância, enxergando então esses seres como sujeitos de direito, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem fechar isso ali com o estabelecimento então do sistema de garantias de direito, que estabelece meios para efetivação desses mesmos direitos, né, que as crianças têm a partir dos eixos ali. Então, acredito que minha apresentação seja isso e espero ter ficado claro. Agradeço. Obrigada, Ana. Eu vou passar a palavra, então, para a Andressa agora, tá bom? Então, a Andressa vai apresentar o trabalho chamado Os Atravessamentos da Pandemia de Covid-19 na Política Pública de Assistência Social. Oi, Andressa, tudo bom? Está escutando a gente? Sim, sim. Vocês me ouvem bem? Baixinho? Oi? Andressa, está contigo, tá bom? Ok, obrigada. Eu espero que estejam me ouvindo bem. Vou tentar falar um pouco mais alto do que eu costumo, porque parece que o meu microfone não estava muito legal. Mas eu vou compartilhar aqui o slide. Qualquer coisa me avisem. Enquanto vai abrindo o slide aí, então, eu trouxe essa questão, né? Eu me proponho, a minha pesquisa se propõe a falar sobre os atravessamentos da pandemia, dessa crise pandêmica na política pública de assistência social. Nós, quando pensamos em pandemia, quando pensamos em coronavírus, nós
nos vem inicialmente a política pública de saúde, que foi essencial e que está, de fato, na linha de frente aí, nesse embate e combate a essa proliferação do vírus, mas nós tivemos um atravessamento do coronavírus nas políticas públicas como um todo, né? Desde a segurança pública, a educação, e assistência social não foi diferente, foi posta como uma política pública essencial nesse período. Então, trazer as questões dos atravessamentos também da crise pandêmica nessa política pública nos permite mostrar também que esse trabalho e essa atuação foi essencial, né? Então, para falar um pouquinho, para falar sobre esse atravessamento, sobre a atuação da política pública de assistência nesse período, eu preciso só contextualizar, então, o que é a política pública de assistência social, onde é que ela está posta e como é que a atuação dessa política se dá, né? A política pública de assistência social, ela é uma política não contributiva. Isso quer dizer o quê? Ela está disponível a quem dela necessitar, independente de contribuição, né? E o objetivo dela, posto lá na Constituição, onde tudo iniciou, é garantir, promover aos cidadãos, né? Garantir a proteção, ofertar apoio a indivíduos e famílias no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco pessoal. Então, a política pública de assistência, ela é fruto de uma luta da sociedade, mas ela foi prevista na Constituição, inicialmente na Constituição de 88, só que ela tem um longo caminho até se consolidar e se organizar de fato como uma política pública. Então, apesar de prevista em 88, apenas em 93 é que a sua lei orgânica foi promulgada. Em 2004, a Política Nacional de Assistência Social foi elaborada. Em 2005, ela foi criado o Sistema Único de Assistência Social para, de fato, a Lei do SUAS de 2011, que regulamentou a gestão, reorganizou os processos de atuação e articulação da assistência social, foi se dar, né? Então, pensem que é um processo. Essa política viveu um processo para sua consolidação e ela ainda se encontra em um processo de consolidação, sem dúvida. Foram aí, pelo menos, aí 23 anos, até que, de fato, fosse organizado e sistematizado, né? E o que é, então, essa política pública, como ela se operacionaliza na sua atuação? Então, a assistência social, ela se organiza em níveis de proteção. Então, a proteção social básica e a proteção social especial de média e alta complexidade, elas se materializam em equipamentos, que nós chamamos, em serviços, em estruturas que oferecem os serviços à população. Então, a política pública de assistência social, ela vai iniciar o seu atendimento, a porta de entrada do seu atendimento é a atenção básica. Então, os CRAS, o Cadastro Único, mesmo organizações da sociedade civil vão ofertar serviços de proteção, o PAIF, que é um serviço do CRAS, serviço de convivência, serviço de atendimento domiciliar à pessoa idosa, e a oferta desses serviços, ela vai visar a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco. Então, a proteção social básica vai trabalhar aí na porta de entrada de toda a rede toda a rede socioassistencial e vai visar uma proteção do cidadão e a prevenção de possibilidades de situação de risco e vai atuar também aí juntamente com os outros níveis de complexidade, complementando o trabalho, né? A proteção social especial de média complexidade, ela vai se materializar nos CREAS, no Centro POP, nas organizações também, e ela já vai ofertar um serviço especializado. Então, ela vai se dar no momento em que já há alguma situação de possibilidade de violação de direitos, como, por exemplo, a Ana trouxe, as crianças vítimas de violência, né? Então, ela vai se dar nesse contexto, no serviço especializado, no serviço de abordagem social,
no cumprimento de medidas socioeducativas dos adolescentes em conflito com a lei, assistência social entra nesse serviço, né, presta esse atendimento, no serviço especializado às pessoas em situação de rua. Então, nós vimos que ela já vai para um nível de complexidade onde já há uma situação de violação de direito e uma necessidade de intervenção. E a proteção social especial, de alta complexidade, é quando essa situação de violação de direito ela progride para uma questão de necessidade de intervenção mais ampla. Então, ela vai se materializar nos serviços de casa de passagem, nos acolhimentos institucionais de crianças e adolescentes, família acolhedora, república. Então, vai ser o acolhimento institucional, os serviços de família acolhedora e também o serviço de proteção em situações de calamidade pública e de emergência, né? Então, a gente vê que foi um processo de construção de uma política pública e ela está organizada em níveis de atuação para quem dela necessitar, a partir da particularidade de cada um e bem organizado, né? E aí, como nós chegamos nesse momento pandêmico, nessa crise pandêmica, e como é que a assistência social organizou esse atendimento e por que ela foi essencial, né? Antes disso, eu preciso, ainda em contextualização dessa política pública, nós tivemos esse período de evolução e de organização dos serviços. E após esse período de implantação da política pública e essa consolidação no rol de assistência social como política pública de fato, houve um impacto no financiamento dessa política quando houve a proposição, lá em 2016, da Emenda Constitucional 95, né, a famosa PEC do fim do mundo, que determinou o congelamento das despesas primárias do governo federal por 20 anos. E isso resultou em uma progressiva retirada de financiamento federal, né, das políticas públicas como um todo, e nas políticas sociais pertinentes aos benefícios e aos serviços socioassistenciais, o reflexo foi considerável, né? Então, dessa forma, o SUAS, que nasceu aí da responsabilidade conjunta dos entes federados, foi organizado, articulado numa gestão tripartite, né, das 3 esferas de governo. Ele se viu fragilizado pela retirada gradativa de direitos de financiamento e que interferiu na questão da garantia dos direitos dos cidadãos e por consequência, como trouxe já com 2019, também na capacidade de combate à pobreza e à desigualdade, né? Então, foi nesse cenário que, em março de 2021, a política pública de assistência social se viu aí como uma das políticas públicas essenciais para dar o atendimento à população em meio a uma crise pandêmica de saúde mundial, com consequência em todos os setores da sociedade, né? Foi em meio a um desmonte, a um desfinanciamento, e aí é que foram iniciados os trabalhos da política pública de assistência social, que também atuou na linha de frente, não necessariamente no combate ao vírus, à proliferação também, mas no suporte e atendendo todas as consequências dessa crise pandêmica. Então, inicialmente, o que nós vimos já de pronto foi lá a partir de março de 2020, quando o vírus chegou ao Brasil, foi a organização e a necessidade de uma estruturação de normativas que direcionassem essa atuação, né? Os operadores dessa política pública que já tinham um leque de instrumentais de trabalho e de orientações precisavam também, além disso, organizar. Então, eu trouxe aqui alguns dos principais atos normativos que foram editados, que são considerados também principais pelo próprio MDS, né? Então, considerando atendimento às pessoas idosas, às crianças e adolescentes em situação de violência, que fazem parte dos serviços,
Atos normativos foram editados, portarias para atendimento a mulheres em situação de violência, a pessoas em situação de rua. Os próprios benefícios eventuais precisaram ser considerados nesses atos normativos pela demanda, e nós vamos ver o que esses números nos dizem. A portaria com relação às entidades da organização e organizações da sociedade civil, que também prestam serviços socioassistenciais, que estão no rol dos serviços socioassistenciais. Gestores dos serviços do SUAS precisaram ser orientados em como organizar os seus atendimentos nos seus municípios, nos seus estados, considerando a necessidade de criação de planos de emergência e de contingência, né, e de organização. E aí começa pessoas, orientações quanto ao atendimento a pessoas com comorbidades, como, por exemplo, pessoas com tuberculose, que passam pelos acolhimentos, as casas de passagem, os acolhimentos, os próprios serviços da assistência social. Então, foram diversos atos, foram uma enxurrada de atos normativos em que os profissionais, os operadores desses serviços, precisaram estar atentos e se organizando dia após dia para dar atenção a todas as demandas que foram chegando. E foi aí que se iniciou a pensar aí nessa essencialidade do atendimento, né, da assistência social. E não só em normativas, mas muito se materializou esse atendimento essencial da política pública de assistência social nesse período, com relação aos números, né? Então, também foi refletida essa essencialidade nos números que foram apresentados, né? O Ministério da Cidadania divulgou um relatório em maio de 2021, onde se encontram todos os números de atendimento do ano de 2020, né? Eu utilizei esse relatório do Ministério da Cidadania, porque ele está mais completo, porque nos números que nós temos no site do Ministério da Cidadania, os números oficiais do que nós chamamos de RMA, que são os registros mensais de atendimento, eles ainda não foram divulgados completamente pelo governo federal. Então, ainda há um delay aí de divulgação desses números. E eu trago aqui algum recorte desse relatório que foi elaborado por colaboradores do Ministério da Cidadania, para que se entenda, então, como é que se materializou esses números, como é que se refletiram toda essa organização da assistência social nesse atendimento. Então, um cenário nacional, nós conseguimos observar aqui, nesse primeiro gráfico, a primeira linha que nós temos, a mais fraquinha ali, temos um recorte bem pontual, um destaque ali, do primeiro trimestre do ano de 2020 para o segundo trimestre. Esse primeiro número, esse percentual de atendimentos aí, demonstra os benefícios eventuais, que fazem parte dos serviços da assistência social, auxílio natalidade, auxílio funeral, cesta básica, que nós temos de benefício eventual. Percebam que esse número, de um trimestre para o outro, ele mais que dobrou, né? Ele dobrou, e aí demonstra aí um recorte do que foi esse impacto, né? Que nós tivemos pelo menos o dobro de atendimento de um mês para o outro, de um trimestre para o outro aí. Os números, o verde mais forte, o de baixo, ele demonstra os números totais de atendimentos gerais, né? Então, também demonstra o quanto aumentou esse atendimento apenas de um trimestre para o outro. Nós podemos observar também que esse número, essa crescente na busca por benefícios eventuais e por atendimentos, ela já estava sendo registrada, né? Mas ela foi um salto bem grande aí quando eclodiu esse período pandêmico, né? A partir de março de 2020. E aí, o que nós temos no gráfico ao lado? Nós temos os atendimentos. No primeiro, nós tínhamos aquela proteção básica,
E agora, ao lado, nós temos aquela proteção de alta complexidade, né? As abordagens das pessoas em situação de rua. O que nos mostram esses números? Que também houve um crescente, né? E que também já vinham em uma crescente, mas houve ainda mais nesse período de 2020. Então, as abordagens a pessoas em situação de rua, de pessoas adultos, usuários de crack e outras drogas, saltou de 206 mil, né, para 248 mil. Vejam bem, números parciais que ainda podem ser muito maiores. As abordagens a migrantes, numa lógica de fechamento de fronteiras, que foi uma das primeiras medidas aí para evitar o contágio e a proliferação do vírus, né? Então, ele tendeu a diminuir, né, seguindo essa lógica. E aí o atendimento a outros grupos, que não são as pessoas que estão em situação de uso e abuso de drogas, as pessoas em situação de rua, ela também subiu aí, né? Já vinha numa crescente desde o ano de 2018 no Brasil, com 182 mil pessoas em situação de rua, para 2019, mais de 270 mil, para 2020, número parcial ainda, 325 mil pessoas em situação de rua. Certamente nós conseguimos imaginar que esse número pode ser maior, mas a tendência crescente já nos mostra aí essa particularidade de quanto ainda aumentou, né? Fazendo um recorte um pouco mais, afunilando um pouquinho esse nosso olhar sobre esse atravessamento, eu trouxe os dados do município de Foz do Iguaçu, que é onde eu vou desenvolver a minha pesquisa, e são dados ainda preliminares, e são divulgados pelo Ministério da Cidadania apenas até setembro também, mas eles já nos mostram que segue a tendência nacional, né? Então, no ano de 2019, nós tivemos aí o mês que mais nós tivemos atendimentos, inclusive esses números são de um CRAS do município, o CRAS da região norte, que é um CRAS que tem o maior número de atendimentos no município, e ele, no mês de agosto de 2019, foi o mês que ele mais atendeu pessoas, mais fez atendimentos particularizados. Então, foram 4.213 atendimentos no mês de agosto. Já para 2020, o nosso mês com mais atendimentos foi o mês de maio, né? O mês de maio, aliás, agosto, se nós compararmos, né, foi 6 mil, já vimos que aumentou. E o mês de maio foram 7.521. Comparado com maio de 2019, a gente teve aí 3.041. Então, mais que dobrou o número de atendimentos particularizados. E quais são esses atendimentos, né? Quando a gente fala, eu estou trazendo aqui um recorte da política de assistência social, a proteção social básica, um CRAS do município, né? A característica desses atendimentos, então, são acolhimentos, são acesso e orientação para acesso a direitos, a serviços, passam pelo CRAS pessoas que buscam por orientação, pessoas em situação de violência, pessoas que buscam por auxílio, né, pessoas que buscam por informação, né, as informações desencontradas que nós tínhamos naquele período do auxílio emergencial, era o aplicativo, não era, tinha que fazer o cadastro único, não tinha. Então, por ser referência no território, os CRAS, eles são porta aberta, então eles estão disponíveis para a população buscar por referência e por atendimento e por esclarecimento, né? E muitas pessoas buscam pelo CRAS por entender que ali é a porta de entrada, é o acesso que ele tem para a melhor orientação dos serviços, que às vezes ainda é muito confuso para a população, né? Então, cadastro único, encaminhamentos, orientações diversas, essas são realizadas. E a concessão dos benefícios eventuais, né? No município de Foz do Iguaçu, quando eu falo em concessão de benefício eventual, eu estou falando de concessão de cesta básica, né? Nós não temos no município no serviço do CRAS,
o auxílio funeral e o auxílio natalidade. Eles são de outra lei específica, eles não fazem parte da concessão de benefício eventual que é feita dentro do CRAS. Então, eu trago como destaque esse atendimento. Então, o CRAS Norte do município, de janeiro a setembro de 2019, esses atendimentos diversos aconteceram 30.515. Em 2020, os números saltaram para 49.855 atendimentos realizados nesse período de janeiro a setembro, que nós ainda não temos divulgado o número do último trimestre. Mas reparem que a concessão de benefícios eventuais foi o serviço buscado no CRAS que mais sofreu alteração, que mais se destacou pelo aumento da procura e a demanda. Então, nós tivemos um número de 786 concessões de benefícios eventuais no ano de 2019 e saltamos para 3.341 benefícios eventuais concedidos nesse equipamento de janeiro a setembro do ano de 2020. Né? Então, esses são os números que nós temos até então, e esses são os destaques desses números, de qual foi essa procura, do que aconteceu nesse período, né, nessa proteção social básica do nosso município em Foz do Iguaçu. Né? E por ser referência, para nós irmos concluindo, por ser referência no território, os equipamentos de assistência social, eles prestam esses serviços socioassistenciais, e eles vão aparecer em um cenário de destaque para a população, especialmente nessa situação de emergência, de calamidade, né? Como provocou esse advento da pandemia. Nós observamos que a população buscou por acesso aos direitos, por orientações nos equipamentos, e a ação dessa política pública, ela se efetivou de fato fundamental no enfrentamento das consequências dessa crise pandêmica, que se instaurou, e não foi o ano de 2020, os números de 2021, quando forem divulgados, não serão diferentes. Esse número que vinha numa crescente se agravou com a pandemia, né? Nós estamos vivendo uma crise do capital, além de uma crise pandêmica, os números de saúde pública já têm caminhado para uma luz, né, com relação à pandemia do coronavírus, mas as consequências dessa crise, que especialmente para aquela população que já vinha fragilizada pela retirada gradativa de direitos, pela retirada gradativa de possibilidades de trabalho com essas famílias, essas consequências para essas famílias devem perdurar por um período, né? E nós vimos que, diante desse aumento, nós consideramos também a possibilidade de aumento das violações de direito como um todo, do agravamento da pobreza extrema, e isso exige uma intervenção dos serviços socioassistenciais, e como nós vimos, essa intervenção, né, em situações de violação de direito, em situações de vulnerabilidade, é essa intervenção que constrói o escopo do trabalho nos equipamentos de assistência social. Como uma política pública ainda jovem, ela foi demandada, ela vinha em processo de consolidação, mas ela se consolida de fato e se mostra de fato essencial nos números, na busca considerável que a sociedade teve e a necessidade que ela teve em procurar esses equipamentos. Esse estudo, são números preliminares, nós ainda temos muita coisa a considerar na atuação da política pública de assistência social no período pandêmico. No entanto, nós já temos aí um paradoxo para estudo. Nós temos comentado, inclusive meu orientador, professor Antônio de la Penha, nós já temos comentado sobre esse paradoxo. O que é que nós vamos, de fato, observar diante desses números, né? A implantação da política pública de assistência social, ela foi desenhada para superar o viés do assistencialismo, da caridade, da benesse, né? Ela foi desenhada, de fato, como uma política pública, financiada pelo Estado, organizada, articulada em níveis de complexidade,
para superar o primeiro danismo, aquela organização da sociedade civil, né, das damas da sociedade que se reuniam para fazer caridade. Então, a política pública, ao longo dos séculos, né, das décadas e dos anos, ela foi se consolidando para superar esse viés do assistencialismo, né? E o que nós vimos nesse momento, o que destaca nos números que o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, onde a Secretaria Nacional de Assistência Social se encontra, que perdeu o status de ministério, passou a ser Secretaria de Assistência Social, esses números nos apontam para o fenômeno de uma essencialidade direcionada e destacada para dar suporte à fome da população, aos benefícios eventuais. Então, nós temos aí um momento específico na história dessa política pública. Ela não está só atuando na intervenção do benefício eventual, né? Nós temos toda essa articulação e todos os níveis de complexidade trabalhando e atuando, mas nós temos aí também, infelizmente, um destaque muito grande para a concessão de benefícios eventuais. O benefício eventual, que ele é parte do serviço da assistência social, ele não é uma doação, nós estamos falando de um direito, mas nós estamos falando de um destaque específico para esse direito, em detrimento de outros atendimentos, de uma política pública muito mais ampla e muito mais desenhada, né? Muito desenhada para outras complexidades também. Então, esse é o nosso paradoxo de estudo, esses são os números que eu gostaria de compartilhar com vocês, de trazer sobre esse atravessamento. Certamente nós temos muitas coisas a discutir e a debater sobre essa essencialidade dessa política pública, mas, por hora, é isso que nós temos a apresentar e a gente pode ir conversando ao longo desse próximo ano de estudo, e também eu vou ficar à disposição pelo e-mail, se alguém quiser também mandar um e-mail, a gente compartilhar sobre essa atuação da política pública, e especialmente operadores desses serviços, é muito importante nós fazermos trocas e dialogando sobre isso, porque nós temos mais ainda do que pensar nesses números, mas nós temos um desafio de gestão para essa política pública em pensar como é que esse atravessamento, essas consequências, essa busca aumentada, essa demanda aumentada da política pública de assistência social vai ser trabalhada, vai ser absorvida daqui para frente, né? Com um desmonte de uma política pública, com desfinanciamento, com um viés assistencialista muito forte. Então, nós temos aí um desafio de gestão, um desafio para esses operadores dessa política, e nós temos aí um paradoxo para o estudo. Obrigada. Olá, obrigada, Andressa. Bom, agora eu vou passar a palavra para Liliane Flores, que vai apresentar o seguinte trabalho. Lei 2.711, de 2012, o ensaio sobre a política de ação afirmativa durante os governos de Lula e Dilma. Vou trazer Liliane aqui, só um minuto. Olá de novo, tudo bom? Liliane está com... Então, dando continuidade, né, à discussão, eu vou estar apresentando essa temática que eu venho pesquisando já há um tempo. Eu me identifico com essa temática porque nós trabalhamos, né, com grupos étnico-raciais, enquanto profissionais, que eu sou assistente social, né, e eu tive a oportunidade de lecionar numa instituição em que eu pude trabalhar essa disciplina em relação a políticas de ações afirmativas. A partir de então, comecei a pesquisar sobre o tema, comecei a discutir sobre a questão de políticas de ações afirmativas, não só para negros, mas também para mulheres, para outros grupos, né? E hoje eu venho apresentar para vocês um ensaio sobre a lei, né,
12.711, que é a política de ação afirmativa, que vem reservar vagas para negros, no caso pretos e pardos, né, indígenas e pessoas com deficiência nas instituições federais, ou de nível médio, ou de ensino superior. E essa análise vai se aprofundar mais na discussão do governo Lula e Dilma. E essa provocação também me veio porque eu sou fruto de uma política de ação afirmativa, vim do programa Reúne, né? Então, eu pude vivenciar, pude ter essa experiência e posso compartilhar a importância dessa política na mudança de vida de muitas pessoas que não tinham uma perspectiva de cursar um ensino superior. A professora Patrícia vai estar passando para mim, que eu pedi o apoio a ela. Pode passar, professora? Eu não consigo ver o slide mudando, mas eu vou continuar. Agora eu consigo ver. Então, nós vamos partir do seguinte princípio para poder falar sobre esse tema um pouquinho mais na sua particularidade. Desde o surgimento do movimento negro, nós temos visto as tentativas de promover as políticas, né, de ação afirmativa por meio de cotas nos sistemas de ensino, nos mercados de trabalho. Então, o movimento negro ele tem sua história desde o início do século XX. Foi um movimento que provocou bastante discussão e teve participação por inserir mulheres negras nas universidades, com pioneirismo, né? Então, nós vamos dar destaque a esse movimento negro, que ele não surge apenas na década de 80. O movimento negro ele vem já de uma experiência longa do século XX e tem sido marco de muitas vitórias. Na época da ditadura, esse movimento ele foi abafado, esse movimento ele foi um pouco... procuraram restringir suas ações, procuraram limitar a sua potência, mas a partir do processo de redemocratização, que começa na década de 80, né, a gente começa a ver a rearticulação dos movimentos, e o movimento negro também começa a se rearticular. E aí, houve também a participação desse movimento no processo, né, de discussão para a elaboração da Carta Magna. Então, a gente percebe que na nossa Constituição Federal, a gente já tem o racismo considerado crime imprescritível e inafiançável. Isso foi uma luta do movimento negro para poder fazer com que a nossa Constituição prevesse, né, o racismo como um crime e inafiançável. Então, a gente vai destacar o movimento negro e a sua participação na elaboração da Constituição Federal de 88. A Constituição também de 88, ela tem uma direção, ela dá abertura para políticas de ações afirmativas, quando ela prevê em alguns dos seus artigos cotas para crianças e adolescentes, cota para as mulheres, cotas para as pessoas com deficiência. A nossa Constituição Federal, como no artigo 7º, no artigo 37, em outros artigos, ela começa a abrir possibilidades para se ter ações afirmativas. Quando a gente fala de ações afirmativas, eu não me refiro apenas a pessoas pretas e pardas, apenas ao movimento negro, né? A gente procura trazer um olhar dos grupos que estiveram excluídos historicamente dos processos democráticos do Brasil, né, do país, e nesse grupo a gente percebe, como a Ana trouxe, né, crianças e adolescentes. A gente percebe que esse grupo, eles vieram a ter direitos tardiamente. A gente também fala sobre mulheres, né, que hoje nós temos cotas para as mulheres em diversos espaços públicos e também privados, e também para pessoas com deficiência. E não fica de fora as cotas raciais, étnico-raciais, né? Então, a gente tem cota para discutir sobre gênero, sobre raça. E aí a gente vai trabalhar essas políticas de ações afirmativas como discriminação positiva, porque ela não visa apartar, ela não visa distanciar, ela visa aproximar essa população que está em desvantagem histórica, né, que começou a ter direitos tardiamente, se inseriu no mercado de trabalho tardiamente, teve acesso ao voto tardiamente, teve acesso à educação tardiamente. Então, a gente vai tratar as políticas de ações afirmativas para esses diversos grupos como uma discriminação positiva, porque ela visa igualar a população.
E aí a gente vai trazer o ponto, né, dessa apresentação, que é a desigualdade da população negra na educação, porque a Lei 12.711 visa oferecer reservas de vagas étnico-raciais e para pessoas com deficiência nas instituições públicas de ensino federal. Então, no ensino médio, os institutos federais, né, nas universidades federais, a gente vai encontrar essas políticas. E nós vamos dar esse destaque nos governos Lula e Dilma, porque o Fernando Henrique ele começa trazendo uma discussão acerca das políticas de ações afirmativas, mas... Melhorou o áudio? Não sei se vocês conseguem me ouvir bem, mas eu vou trazer para vocês essa discussão a partir do governo Lula e Dilma, porque a partir de então a gente tem a materialização, a configuração dessas políticas de ações afirmativas. Eu vou pedir para a Patrícia passar novamente. Por favor, Patrícia. Então, a gente vai trabalhar o racismo e o retrato da desigualdade em 3 momentos. A gente vai discutir essa temática em 3 marcos, né, que eu trouxe bem separadinho para vocês. Esse primeiro que vocês veem na tela resgata um período histórico que vem demonstrar como o racismo se estruturou, né? Com base nas pesquisas, com base nas leituras que nós temos feito em relação ao racismo estrutural, ao racismo institucional, a gente consegue perceber que a colonização, no caso, né, foi um marco que fez com que as pessoas negras fossem usadas como escravas, foram escravizadas, né, em prol do branco, do europeu, né, do homem que dominava, que exercia o papel central. Eu chamo de eurocentrismo, porque ele procurou ser o modelo, né, de referência a ser seguido, e tudo aquilo que era diferente dele, seja sobre questões religiosas, culturas, seja por todas essas manifestações, elas foram reprimidas. Né? A gente tem a capoeira, a gente tem as religiões de matrizes africanas, a gente tem uma série de situações em que se procurou, né, já trazer uma desigualdade racial por conta dessas origens eurocêntricas. A gente vai ter, para aprofundar a discussão sobre o racismo, uma base, né, que ele chama de racismo de científico, que de científico não tem nada, mas procurou se justificar o racismo a partir da ciência, trazendo que os negros, a raça negra, elas sempre seriam inferiores em relação às demais raças, por conta da massa encefálica da população negra. E essa teoria foi do Darwin, né? Ele propõe, inclusive, abre um espaço para que se tenha o genocídio da população negra, para que se venha erradicar, para que se venha eliminar, né, essa população, e se adota práticas eugenistas. A gente começa a perceber que hoje nós não temos práticas eugenistas declaradas, né, tão visíveis, tão notáveis como antes, mas na discussão na área da saúde, a gente percebe que as mulheres negras, elas ainda sofrem violência obstétrica na sua grande maioria. As mulheres negras são as que demoram mais a receber atendimento, as mulheres negras são as que demoram menos tempo nos atendimentos médicos, ficam menos minutos, tudo isso foram feitas pesquisas, né? Então, a gente começa a perceber que essa prática eugenista, ela ainda permanece, mas de uma forma muito velada, né? E prevalece, então, a ideia da raça pura. Era preciso eliminar a raça negra, ou a partir do genocídio, ou a partir da mestiçagem, para que se venha a alcançar, né, o ideal da raça pura. A gente também tem um embasamento do racismo quando se fala do racismo religioso. Algumas pessoas, alguns líderes religiosos sustentam o seu racismo, né, o racismo que existe no discurso deles, num trecho da passagem bíblica que fala, lá em Gênesis, que Noé amaldiçoou Cã quando ele o viu nu.
Então, muitos religiosos trabalham essa questão por entender que Noé, ao amaldiçoar Cã, ele tornou-se a pele enegrecida. E esse discurso ele vem ganhando vários desdobramentos. Algumas pessoas vêm tentando negar essas origens, inclusive líderes religiosos também, mas é muito forte essa teoria, que se interpretou, né, sem embasamento algum, mas como uma forma de estruturar o racismo e torná-lo, né, materializado, perpetuado. E também, como eu tinha falado para vocês, o eurocentrismo veio para poder trazer um modelo, né, para que pudesse ser seguido. Tudo que fosse diferente daquele modelo era considerado, né, não poderia ser manifestado de alguma forma, era considerado ou algo que não merecia ser valorizado. A gente sabe que disseram que os negros não tinham alma, e eles procuram discriminar toda a manifestação da população negra. Então, não seria diferente nas religiões de matrizes africanas, quando a população negra ela se dispõe, né, a realizar seus cultos, a fazer seus rituais, procura-se também atribuir um olhar de preconceito, né, de discriminação às suas práticas culturais e religiosas. Pode passar, Patrícia, por favor? Bom, no segundo momento, já vai aparecer o slide para vocês. No segundo momento, a gente também vai estar falando sobre o racismo e retratos de igualdades, mas a gente vai estar trazendo um contexto já mais atual, que é o fim do século XX e início do século XXI. Esse período, o que ele vai trazer, o que ele vai abordar? Já do começo, né, do fim do século XXI, no fim do século XX e o começo do século XXI, já a partir da década de 80, que foi o que eu já adiantei para vocês na introdução, né? Nessa introdução, o que a gente vai perceber? A importância dos movimentos sociais, dando destaque ao movimento negro, e o início do século XXI, né, que a gente já vai ter o marco constitucional e a existência de outras legislações, de outras garantias para essa população. Então, a partir de então, desde os movimentos e desde o marco constitucional, o Estado começa a pensar em formas de reparar, né, essas desigualdades raciais e promover à população negra políticas de ações afirmativas para que se possa buscar se aproximar, né, essa questão da igualdade, né? E nós sabemos que nós não conseguiremos alcançar a igualdade se partirmos do princípio que estamos hoje, que nós estamos em posições desiguais, né? Então, um meio de promover isso é por meio de ações afirmativas, por isso que é considerado uma discriminação positiva, e adotando o princípio da justiça social e da equidade, tá? Patrícia, se você estiver me ouvindo, pode passar esse slide que eu já estou adiantando ele, tá bom? E também nós vamos falar um pouquinho sobre o início de 2000, em que já temos instituições que estão fazendo pesquisas, como o IBGE, para poder apontar, quantificar, né, retratar a desigualdade racial no Brasil. E os dados do IBGE, eles trouxeram números alarmantes da persistência da desigualdade racial entre negros e brancos no acesso à educação. A partir dessa pesquisa, realizada pelo IBGE, logo no finzinho do século XX e início dos anos 2000, a gente começa a ver em números como essa desigualdade racial é real, né? Porque até então, muitas pessoas queriam considerar que era um discurso, que era uma falácia, mas a partir dos dados do IBGE, a gente começa a perceber que essa população é a população que mais está às margens, que mais está vulnerável a não ter acesso a diversos direitos, a diversas políticas. E, nesse caso, a gente dá destaque à política de educação. Ok? Em 2001, a gente tem um marco também que é considerado de grande relevância no país, que é a Conferência de Durban. A Conferência de Durban,
ela vem trazer um olhar a nível internacional, né, de um meio, uma forma de combater o racismo, promover qualquer manifestação de discriminação racial e também a xenofobia e qualquer tipo de intolerância. E aí a gente tem questões religiosas, questões de raça, né, questões de etnia. E a Conferência de Durban, ela foi um marco na história para que se pudesse provocar uma mudança no governo e também os dados do IBGE, né? Aconteceu praticamente no mesmo período. O IBGE revelou esses dados em 2000, em 2001 a gente tem a Conferência de Durban. No contexto nacional, a gente percebe essas desigualdades e numa conferência internacional a gente também consegue perceber que essa desigualdade ela existe não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, isso toma proporções assim, muito relevantes em que o Estado precisa se mover, o Estado precisa se movimentar, né, com vistas a atender essa população. E quem provoca o Estado, quem provoca o governo, né? Quem procura pressioná-lo para que essas ofertas, esses serviços venham a ser oferecidos, o movimento negro, os movimentos negros, mais uma vez, né? A gente costuma dizer que não temos direito sem provocações, sem lutas, né? E os movimentos, eles vêm para poder demonstrar que todas as suas ações, elas tiveram resultados positivos. Então, a partir dos anos de 2000, já se começa a perceber a necessidade de pensar políticas de ações afirmativas antes mesmo do governo, né, federal começar a adotá-las. Então, em 2002, a gente tem a UERJ, no contexto da educação, a adotar a primeira política de ações afirmativas no Brasil. Ela adota essa política de ação afirmativa para grupos raciais e para questões de classe também. Então, a UERJ é pioneira no Brasil, uma universidade estadual, a adotar políticas de ações afirmativas. Patrícia, se você estiver ouvindo, pode passar 2 slides, tá? Que eu já estou no último quadro para poder falar desse primeiro recorte, que é o racismo e o retrato da desigualdade. Nesse contexto do racismo e do retrato da desigualdade, a gente percebe que nós temos alguns destaques a se fazer nos 3 governos que a gente trouxe aqui para discussão, que é Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, né? A gente começa a perceber que toda essa discussão é fomentada no governo de Fernando Henrique Cardoso, mas é uma discussão que começa a ser fomentada, ainda não é a materialização dos seus atos. Então, Fernando Henrique, ele pressionado por esses movimentos, começa a adotar medidas para solucionar os problemas, né, de desigualdade racial no Brasil. Também temos o período, né, do governo Lula, 2003 a 2010, em que a gente percebe que o debate se aprofunda. Por que o debate se aprofunda a partir do governo Lula? Pode voltar um quadro, Patrícia, por favor? Você consegue voltar? Eu acredito que voltando apenas um slide, a gente consegue chegar nesse quadro, né? Então, nesse modelo que Lula... Obrigada, Patrícia. Nesse modelo que Lula ele vem debater, ele vem discutir, por que no governo dele a gente percebe que esse discurso, né, a questão da discussão étnico-racial se aprofunda? Porque o Lula ele deu espaço para os movimentos negros, ele institucionalizou os movimentos negros, né? A gente tinha os movimentos negros que não eram institucionalizados. A partir da Constituição Federal, a gente tem a participação social que traz aos movimentos negros certa legitimidade. E no governo Lula, ele institucionaliza esses movimentos. Ele coloca dentro do seu governo secretarias, ele institui serviços e coloca o movimento negro para gerir essas pastas. Então, a gente percebe que não só o movimento negro é um grupo externo, é um grupo de fora, é um grupo que é exógeno daquela instituição. Agora ele faz parte, agora ele tem voz dentro do governo federal. Então, Lula ele abre esse espaço para discussão de forma muito valorativa,
trouxe significativas importâncias, porque a partir de então tivemos a criação da CEPIR, que a gente vai ver mais um pouquinho à frente do que se trata, e de outras secretarias. E a gente percebe uma crítica, né, que a gente faz ao governo Lula, é que até então ele abriu esse espaço para os movimentos, mas a gente ainda não tinha uma política de governo. A gente não tinha uma política de Estado para garantir que essa população tivesse acesso aos demais serviços, à educação, né, ao mercado de trabalho. A gente percebe que esse discurso se fortalece, mas ainda não temos algo que seja prescrito em lei, algo que seja assegurado por lei até o governo Lula. Coisa que só vem fazer Dilma no seu governo, em 2012, quando ela sanciona a Lei 12.711. Então, a gente percebe uma longa caminhada, um longo trajeto, né, para poder chegarmos a esse lugar onde temos uma lei que assegura, né, que garante reservas de vagas para as pessoas negras. E a gente faz uma crítica quando a gente fala sobre reserva de vagas a pessoas negras, pessoas com deficiência e também indígenas, porque a lei traz que as vagas serão reservadas a pessoas pretas e pardas. Quando a gente reduz essa população ao grupo negro, a gente perde dados. A gente não consegue quantificar quem de fato está tendo acesso, se é majoritariamente a população preta ou parda, se é parcialmente, que grupo predomina mais, e faz com que a gente perca dados para pesquisa. Então, a lei, ela traz corretamente, né, a população preta e parda, mas, por um vício do discurso, se reduziu ao grupo negro, à população negra. Então, a gente começa a perceber que dessa longa caminhada, Dilma conseguiu, logo no segundo ano do seu governo, sancionar a Lei 12.711, mas não sem lutas. A gente vai ver mais à frente também que houve várias tentativas de derrubar essa lei e o STF teve que se posicionar. Pode passar, Patrícia, por favor? Que agora a gente vai ver o retrato da desigualdade, né, a partir de dados gráficos daquela pesquisa do IBGE do ano 2000, que eu trouxe para vocês, né? E nessa pesquisa a gente consegue perceber, visualizar como essa desigualdade ela é muito gritante, né? Ela realmente é muito expressiva na nossa população. Você consegue passar, Patrícia? Eu acho que a Patrícia está com dificuldade de escutar. Eu acho que eu vou, sim. Eu vou apresentar para vocês aqui os dados, tá? Esses dados que o IBGE traz em relação a essa desigualdade na política de educação, tá? Porque se a gente for trazer em todos os espaços, a gente vai ter uma pesquisa muito vasta que não vai dar para apresentar nesse momento. Então, o que a gente tem nesse quadro? A gente aqui tem a cor laranja, que representa os negros que não têm acesso à educação. E a gente tem a cor azul, que representa negros com acesso à educação. Em contrapartida, ao lado, a gente tem o quadro que representa a população branca. E a gente começa a perceber que esse recorte da população sem acesso à educação, que é a cor laranja, ela diminui, né? Nós conseguimos perceber que os brancos, eles têm acesso à educação em maior número do que a população negra. Então, a gente sempre destaca que 42% do grupo populacional negro, naquele período, tá, quando a pesquisa foi feita em 2000, não tinha acesso à educação. E a população branca, que não tinha acesso, era 23%. A gente tem aqui quase que o dobro para representar essa população. Vou pedir para a Patrícia passar mais um slide, porque no próximo slide que a gente vai visualizar, né, a gente conseguiu ter esse retrato em relação a negros e brancos no acesso à educação, e a gente vai ver nesse quadro agora um recorte de negros e brancos que possuem diplomas de ensino superior. Porque essa lei ela vai procurar promover o acesso da população negra no ensino superior, né?
de fato era necessário, de fato era preciso, de fato carecia de promover uma ação afirmativa para esse grupo, e a partir da pesquisa do IBGE a gente consegue enxergar, a gente consegue perceber a disparidade de negros e brancos possuidores de diploma de nível superior, né? A gente traz aqui na cor laranja os negros que não têm diploma, que representa apenas 1,41% dos possuidores de diploma, que é essa corzinha bem pequenininha azul, ou seja, os outros 69% vai ter esse acesso não garantido, não vai ter acesso ao ensino superior, não vai ter diploma. Então, a gente percebe aqui que quase que majoritariamente a população negra não tem acesso ao ensino superior, não tem o diploma. E em relação à população branca, esse número também não é muito grande, dos brancos possuidores de diploma, mas a gente ainda consegue perceber que é maior do que a população negra. Então, fazendo uma análise sobre diversos aspectos da política de educação e como os negros e brancos estão inseridos nessas políticas, a gente percebe que os negros estão em menor número, os negros estão fora desse serviço, e os brancos, eles conseguem acessá-los em um número maior. E a gente começa a questionar se de fato isso é relevante, né? A relevância desses dados, ela vem também a partir dos dados que são apresentados pelo IBGE. Porque nessa mesma pesquisa, o IBGE vem trazer, pode passar, Patrícia? Ela vem trazer a proporção, né, da população que se declarou preta e parda no Brasil. Ela vem trazendo essa estratificação racial, tá? Pela primeira vez, da população preta e parda no Brasil. E o que a gente percebe? 47,7% da população se autodeclarou preta ou parda. E a gente tem quase 50% da população brasileira que se declarou preta ou parda, mas a gente não enxerga essa população, a gente não vê essa população no espaço educacional. Quando a gente vê aquela pizza, quando a gente vê aqueles dados, a gente pensa que o nosso país é formado majoritariamente com um número muito expressivo, não 52%, 53%, da população branca. Então, a gente tem quase números equiparados aqui para ter um retrato tão desigual do acesso dos negros no ensino superior. Né? Então, aí se dá a relevância desses dados, porque a partir de então a gente começa a perceber que essa desigualdade ela é estrutural, ela é histórica, e para poder combatê-la é preciso implementar políticas reais que promovam a inclusão dos negros no sistema de ensino, tá? E também verifica isso em relação à classe social. Os brancos recebiam maiores salários e por aí vai, né? Então, a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade de pensar em políticas de governo que promovam uma mudança desse quadro, uma mudança dessa realidade. Pode passar, Patrícia? E a gente tem, então, a instituição dessa lei, o sancionamento dessa lei, a partir da Dilma. A gente vai discutir um pouquinho melhor sobre essa lei, no quadro a seguir que eu vou passar, mas antes disso eu quero trazer brevemente uma discussão teórica que eu trago no trabalho. A gente não vai aprofundar aqui, mas eu gostaria de apresentar a vocês, para quem tiver interesse em discutir, para quem tiver interesse em pesquisar, quem, né, a nível mesmo de pesquisa mundial, de referência, discute esse tema. E a gente tem os defensores das políticas de ações afirmativas e os que são contrários às políticas de ações afirmativas. Nós temos como referência John Rawls, tá? Que ele procura valorizar a política de ação afirmativa, trazendo como um conceito de justiça social, bem-estar social, igualdade liberal, para promover o acesso de vários grupos, né? No caso aqui, ele não se limita à população negra, mas ele trata da questão de políticas de ações afirmativas para promover a inserção de diversos grupos. E ele entende que o caminho precisa ocorrer por meio de políticas de ações afirmativas. Da mesma forma, Nagel, ele também é discípulo de Rawls, ele segue a mesma linha. Temos Dworkin, que ele se debruçou em escrever um pouco mais sobre equidade, tá? Com vistas a promover políticas de
de ações afirmativas, mas ele também adotou um discurso de possibilidade de haver um efeito reverso dessa política de ação afirmativa. Então, chega a ser contraditória essa análise dele, porque ele reforça a importância das políticas de ações afirmativas por meio da equidade, mas ele também se contradiz quando ele fala que isso pode ocasionar um efeito reverso. E Campbell, que a gente tem também, que atribui a desigualdade estrutural no Brasil a questões econômicas e não raciais, que também é uma crítica que se faz, embora ele reconheça a importância, a necessidade de se falar sobre políticas de ações afirmativas, ele entende que essas desigualdades ocorreram apenas por questões econômicas e não por questões raciais, diferente do que a gente viu no período de colonização do país, né? E contrários também, para poder enriquecer a discussão, a gente tem Sandel, que é totalmente oposto à teoria de Rawls, tá? Ele não entende que a equidade deve ser um caminho para se alcançar a justiça social, ele entende que é uma injustiça para os outros grupos. Tem o Waser também, que caminha na mesma direção de Sandel. Taylor, que afirma que a teoria de Rawls não se sustenta, fala que não teríamos resultados justos e oportunidades de igualdade para toda a população, e Nozick, que também se alinha à política de Taylor. Vou pedir para a Patrícia passar mais uma vez. Nesse próximo slide, a gente vai discutir brevemente, tá? Porque a gente já trouxe uma explanação teórica sobre todo esse marco das trajetórias da política de ação afirmativa, mas eu procurei trazer nesse quadro uma forma mais dividida para que a gente possa entender como isso aconteceu. Então, a gente tem um percurso que levou as políticas de ações afirmativas no Brasil, que começa na década de 80, a partir das reivindicações dos movimentos negros. A gente tem a Constituição Federal, que traz a temática racial, considera o racismo um crime inafiançável e promove, a participação social. No início dos anos 90, a gente percebe a aproximação do Estado com o movimento negro. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, a gente percebe uma receptividade para ele discutir acerca do racismo, mas a gente percebe que essa reciprocidade ela veio por conta da pressão que o movimento negro exerceu, tá? E aí se tem a formação de GTs, a gente destacou aqui o GT Interministerial de Valorização da População Negra, com a aprovação das primeiras leis estaduais que criaram cotas nos sistemas públicos universitários, que, como eu falei para vocês, a UERJ, e posteriormente também a Universidade da Bahia. Isso tudo foi promovido por esse GT. E no final da década de 90, a gente percebe que essa discussão ganha destaque a partir da pesquisa do IBGE e do IPEA, tá? E a gente também teve uma proposição a partir da Lei 73 de 1999, foi um projeto de lei instituído em 1919, que está tramitando por 13 anos e visa sancionar universidades federais para que elas pudessem adotar políticas de cotas, políticas de ações afirmativas. Isso começou em 1999 e tramitou por longa data, o que veio acontecer somente a partir da Lei 12.711, somente em 2012. Já havia sido pensado, sinalizado a proposta da política de ações afirmativas nas universidades federais. Foi um projeto que tramitou, mas não evoluiu. Somente no governo Dilma que esse projeto ele foi aprovado. Pode passar, por favor, Patrícia? No próximo quadro, a gente vai ver uma continuidade dessa trajetória histórica e a gente vai perceber que já a partir do ano de 2000, a gente tem 2000 com aqueles dados do IBGE, que é aquela pizza que vocês viram, a gente tem 2001 a Conferência de Durban, que a gente também já discutiu, mas também temos a criação de 3 ministérios, que anunciam a criação de programas de ações afirmativas para a contratação de funcionários, tá? Cria-se 3 ministérios, visando já oferecer dentro do Estado uma discussão sobre a criação de programas de ações afirmativas. O destaque aqui é que nesse período não eram os movimentos negros que estavam ocupando esses espaços, tá? Era representativo, falavam por nós. Então, em 2002, o Fernando Henrique cria o segundo Plano Nacional de Direitos Humanos e nesse plano também está inserido um programa nacional de ação afirmativa para poder discutir a questão racial e a inclusão
dos negros a partir de cotas e também das mulheres nos serviços públicos federais. Não foi implementado, mas também foi uma ideia, tá? Em que se pensou de promover políticas de ações afirmativas para a população negra e para as mulheres, no caso gênero, né, nos serviços públicos federais. Sabemos que desde 2014 nós temos já cotas, né, para o ensino superior federal, por cotas raciais, e no legislativo a gente tem 30% reservado às mulheres. Em 2003 e 2010, que foi o período do governo Lula, que a gente busca avaliar, a gente percebeu que ele implementou o programa do governo, né, Brasil Sem Racismo. Ele abriu esse espaço para discussão, ele legitimou e institucionalizou esse movimento, ele colocou para dentro, né, esse movimento negro para poder fazer parte da história. E temos também em 2003 que ele cria a Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, CEPIR. Por isso que eu trago para vocês a importância da criação dessa secretaria, tá? Porque a partir dela muitos projetos foram criados. A gente tem também a Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatória a inclusão da disciplina de História da África e Cultura Afro-Brasileira nos currículos de todas as escolas de ensino fundamental. A partir de então, já se começa a ensinar nas escolas a história, a origem, né, da população afro e da cultura brasileira. Pode passar, por favor, Patrícia. Apresento para vocês agora os últimos dados desse quadro, tá? Que ainda no governo Lula a gente tem a criação do ProUni, que visou oferecer cotas para pessoas de baixa renda. A gente também tem a criação da SECAD, que foi uma Secretaria de Educação Continuada, que seria muito importante se ainda existisse, ela foi extinta, tá? Seria muito importante se ainda permanecesse para poder promover a inclusão na política de educação. Em 2007 a gente tem o ReUni, né, que é um programa de reestruturação das universidades federais que visou ampliar o número de vagas nos sistemas de ensino federal, que eu sou fruto dessa política, né. E em 2010, ainda no governo Lula, a gente tem a criação do Instituto da Igualdade Racial. Esse estatuto, ele também vem dar legitimidade a muitas situações em que a população negra ainda não estava, não tinha como direito, não estava assegurada. E também tem a criação do FIES, né, que promove, né, a oferta de bolsas para que se possa se realizar o ensino superior nas instituições privadas. Em 2012, quando a gente tem o sancionamento da Lei 12.711, antes dessa lei ser sancionada, ela foi questionada no STF por ter sido declarada inconstitucionalidade, ações afirmativas voltadas para cotas raciais nas universidades federais. Então, procurou-se deslegitimar, né, essa legislação. O STF considerou a legitimidade, considerou constitucional as políticas de ações afirmativas e também a Lei 12.711. Então, após essa manifestação do STF, Dilma sanciona essa lei. Tá? Em 2016, a gente tem o último ano, que foi o golpe, né, do governo Dilma, que a gente começa a perceber que as políticas, elas começam a retroceder, né? A gente retrocede séculos, a gente retrocede até mais do que o período ditatorial. Porque, a partir de 2016, a gente tem uma portaria que visa estender políticas de cotas para os cursos de ensino superior de pós-graduação, stricto sensu e lato sensu, né? Mas essa portaria não tornou obrigatória essa inserção da população negra, assim como a Lei 12.711. Era uma possibilidade, era uma portaria. Os programas têm autonomia para adotar ou não. E também a população, né, indígena e pessoas com deficiência. E também temos o reconhecimento das pessoas com deficiência na Lei 12.711. Quando essa lei foi pensada em 2012, ela ainda não previa a inclusão de pessoas com deficiência. Isso aconteceu somente em 2012. Pode passar, por favor, Patrícia? E eu trago para vocês essa discussão até o governo Dilma, porque se a gente for fazer uma avaliação sobre o que tivemos depois, né, nós vamos ver que nós tivemos o decreto que legitimou essa portaria para políticas de ações afirmativas no ensino superior de pós-graduação, elas foram revogadas.
e por força de movimentos elas foram restituídas. A gente percebeu vários ataques desse governo conservador, né, que não tem por foco a educação. Então a gente começa a perceber que essa lei 12.711, hoje, né, ela está em risco, ela está em ameaça. E eu coloco, né, como uma proposição a lei 12.712 em pedaços, né, um fim ou apenas um começo. Por que um fim ou apenas um começo? No ano que vem, em 2022, a primeira década de avaliação dessa política de ação afirmativa, e a gente ainda não sabe o que esperar dessa avaliação. A gente não tem dados sobre o resultado da população negra no ensino superior, mas o que a gente acredita é que algumas pesquisas isoladas demonstram que a população negra ela se tornou, em número equitativo, a população branca no ensino superior. A gente tem números equiparados, mas com o sistema político, econômico e de saúde atual, a gente acredita que esse número vai retroceder novamente. Então, a gente, fazendo uma projeção, a gente nota que esse avanço, diante do contexto atual em que vivemos, a tendência é que não permaneça, é que não continue. Por isso que a gente precisa continuar defendendo essas políticas de ações afirmativas, não só raciais, mas também para gênero e para outros grupos, né? Porque nós temos visto já, a partir de pesquisas do IPEA, um grande agravamento das desigualdades sociais e raciais no Brasil. E aí eu trago para reflexão uma discussão, né, de Carneiro, quando ela apresenta uma fala que diz no seguinte sentido: a reivindicação de cotas e políticas de ações afirmativas não desqualifica o grupo negro. Ao contrário, representa a sua confirmação como sujeito de direitos conscientes de sua condição de credor social de um país que promoveu a acumulação primitiva de capital pela exploração do trabalho escravo. Não ofereceu nenhum tipo de reparação aos negros na abolição e permanece lhe negando integração social por meio de múltiplas formas de exclusão racial vigentes na sociedade, das quais o acesso à educação é uma das mais perversas. Para finalizar, o último quadro, tá? Eu trago as considerações finais, peço para a Patrícia passar, que aqui a gente consegue perceber que, de fato, o governo petista, o governo de Lula e Dilma, de fato, é inegável que ele disseminou e promoveu a implantação de políticas de ações afirmativas para a população, né, principalmente a negra, e permitiu o acesso desse grupo no ensino superior. Na contracorrente do projeto conservador atual, né, o projeto neoliberal, a gente percebe que houve um grande fomento no governo petista. O que a gente tem nesse governo atual é revogações de decretos, de portarias que asseguram esse acesso. Então, acredito que a nossa discussão ela tenha chegado ao fim. Os próximos slides eu apresento apenas alguns referenciais que eu usei, mas também me coloco à disposição de quem gostaria de discutir mais sobre essa temática, quem faz pesquisas sobre esses assuntos, quem também não faz, mas se interessam, tá? A minha pesquisa envolve políticas de ações afirmativas de gênero e raça, e eu posso me colocar à disposição de vocês para poder responder depois dessa apresentação algumas perguntas pontuais. Agradeço. Obrigada, Patrícia. Olá, vocês me escutam? Sim, Patrícia, eu escuto.